A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título: Você sabe o que acontece depois da morte? É uma palavra que muitos gostariam de ouvir. Em Lucas 16, 19 a 21, nos fala a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Amados irmãos, muita gente está em dúvida e fazem muitas perguntas a respeito da morte. O que acontece depois que morremos? O que acontece depois da morte? A primeira, ou a principal dessas perguntas que eles fazem é: existe vida após a morte? E a segunda pergunta que fazem bastante é: o que acontece depois da morte? Alguns acham que depois da morte tudo se acaba. E nós podemos ver, meus irmãos, nessa parábola que Jesus explicou sobre esse assunto, né? Jesus, ele ensinou bastante sobre esse assunto nesta parábola. É só nós lermos e nós entenderemos o que acontece depois da morte. Primeiro, depois da morte vem o julgamento. Muita gente, meus amados, levam a vida achando que nunca vão se apresentar diante de Deus, do Todo-Poderoso. O rico da parábola, depois da morte, foi julgado e foi para o Hades. É muito interessante isso. Em Hebreus 9:27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus amados irmãos, os homens vivem apenas uma vez. Depois segue-se o juízo, vem o juízo, né? Por isso não devemos acreditar na doutrina mentirosa que o homem vai viver várias vezes, né? Que falam por aí. Não, o homem vai viver uma vez, 2 vezes, 10 vezes, e ele vai sendo, sempre fazendo isso. Eles dizem até que estas mortes são para uma purificação. Balela. A Bíblia diz que os homens está ordenado morrerem uma vez só, né? O homem só vai viver uma vez e só vai morrer também uma vez. Segundo, depois disso vem a separação. Temos aprendido, meus amados, com o próprio Jesus, Senhor Jesus, que após a morte os condenados irão para o lugar de sofrimento. Esse lugar chama-se Hades, né? Mas os salvos vão para o paraíso. Morreu um salvo, os anjos tomam o espírito daquele salvo e levam para o paraíso, né? Paraíso de Deus. Entre o Hades e o paraíso existe um abismo, existe o abismo, e este separa os salvos dos perdidos. É esse abismo que separa os salvos dos perdidos. Muitos até acreditam no purgatório, né? Todavia ele nunca existiu e nem nunca existirá, né? Alguns dizem assim: quando eu morrer, se eu não for salvo direto, eu vou para o purgatório, lá eu vou expurgar todos os meus pecados depois. Mas não existe isso, né? A morte define, meus amados, onde iremos viver a eternidade. Porém, muitos acham que vai haver, né, um jeitinho brasileiro para eles, né? Eles pensam assim. Meus amados irmãos,
nós devemos nos preparar. Terceiro, depois da morte vem a prestação de conta. O homem rico da parábola não se preparou e nem pensou em sua vida espiritual. E quando foi surpreendido pela morte, foi direto para o Hades. Muitos, meus irmãos, estão como aquele homem, são desligados do assunto da morte. Não querem nem pensar que um dia irão prestar contas com o Senhor, com o Todo-Poderoso. Muitos só pensam em Deus após passar por algum problema. Eles têm uma grande enfermidade, aí procuram igreja. Eles têm um grande acidente, muitas vezes até Deus os livra, aí sim, eles procuram igreja, eles correm, né? Eles, depois dessas coisas acontecerem em suas vidas, eles correm para a igreja. E assim, quando eles fazem isso, evitam ir para o lugar do tormento, que é o Hades. Eu quero concluir esta palavra dizendo que nós queremos alertar todos, eu quero alertar todos a importância de estar com a vida santa, pois os que permanecerem servindo ao Senhor até o fim, serão salvos, terão a vida eterna com Deus. Então, meu irmão que está me ouvindo, aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e vá gozar a vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, aqui de Fortaleza. Se inscreva no nosso canal e mande esse vídeo para outros. Deus vai te abençoar.